Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. E assim, qual que é a minha câmera que eu tô... Essa aqui, né? Porque o Boca tá jogando para aquela lá. Para aquela ali. Isso, Bokovski. O Boca tá com a cabeça inchada até agora. O Alan, sim. O Boca trabalha conosco aqui na direção de imagem. E daquele tipo de botafoguense assim que fica perdido quando o time perde, não é? Até meio que, Mas ele tá perdido até agora. O Botafogo perdeu anteontem pro Pachuca, 3-0. Nunca vi falar do Pachuca, achei que era um time lá de Livramento, mas não, ganhou ganhou. Aqui, ó, indignado. Aí, pois é, aí o Botafogo perdeu, mas ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores. Nunca antes na história do time havia feito isso. Conseguiu, beleza, mas perdeu o Pachuca, time de Livramento. Olha só, a Opinião está de volta ao vivo hoje, segunda-feira, dia 12 de novembro de 2024. Satisfação em estar aqui com você, não é? Programa Opinião. Você sabe que a gente tem aqui um compromisso com você diário, de segunda a sexta, já há quase 5 anos, com o maior prazer, maior satisfação, porque a gente contribui elevando os seus conhecimentos em termos de informação, agregando valor, não é? Em termos de informação aí ao seu dia. Não é isso? Então, isso é uma satisfação muito grande. Hoje, o professor Lorenberg e eu, a gente vai bater um papo aqui junto com você, principalmente, até porque se você não estiver aí, não faz sentido nenhum onde estarmos aqui, não é? Você, Lorenberg e eu estaremos aqui batendo um papo sobre as principais notícias que estão aí nos bastidores da nossa política, economia, enfim, cotidiano. E a gente sempre traz aqui ao programa Opinião. Não temos entrevistado hoje, mas de propósito, a gente não marcou mesmo, não é? E vamos fazer isso sempre, para que a gente possa ter mais liberdade para conversar e debater temas que dizem respeito a você, de forma direta ou indireta. 12 de dezembro, e a Caroline, nossa querida Caroline, produtora aqui, ela insiste em colocar novembro. Não sei por quê. Aqui, ó, 12 de novembro ela colocou aqui. Boca, fala para Caroline lá, fala para ela que nós estamos em dezembro já, tá? Que ela está em novembro. Ela não quer que acabe o ano. O ano deve estar sendo maravilhoso para ela, para a nossa Caroline Sabrina. Olha, a Opinião hoje tem, então, aqui esse bate-papo conosco. Você tem alguma sugestão aí, alguma opinião? Porque o programa se chama Opinião. É só acionar aí o 999322529. Manda aí um zap via texto para dar a sua opinião no nosso programa Opinião. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A Caroline não quer que acabe o ano porque nasceu o filho dela nesse ano. Mas tem 15 anos que nasceu o filho dela. O Murilo já está cheio de espinha já, assim, ó, tá namorando já o guri. Já está namorando. E ela está aí com os pensamentos mas é assim mesmo, a gente quando gosta muito de alguma coisa, a gente fica com aquele apego, assim, não quer sortar de jeito nenhum. Tô brincando, Caroline. Então, tá, olha só, Lorenberg, rapaz, e o Lula, nosso presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segue internado. Ele esteve passando por uma cirurgia lá de acordo com os boletins médicos divulgados, não é? E ele passou, lá no Sírio-Libanês, naquela unidade de Brasília, ele passou, então, por esse primeiro procedimento, né? A que chama de intervenção cirúrgica intracraniana. Não entendo muito disso, mas as informações que eu pude absorver, informações oficiais, né, da equipe médica, é que houve necessidade para conter qualquer tipo de hemorragia, enfim. E aí o fato é que aquilo que teria sido exitoso num primeiro momento acabou tendo que ter uma continuidade, não é?
E essa continuidade teria que necessariamente ocorrer no Sírio-Libanês de São Paulo. Isso acabou ocorrendo, não é? A cirurgia, não sei, mas a transferência foi feita de Brasília para o Sírio-Libanês, lá no estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo. Aí eu quero ouvir o Lorenberg, é evidente que nós não somos médicos, tampouco neurocirurgiões, mas a gente, baseado no que a gente lê e vê e se informa, porque a gente tem que se informar para vir aqui conversar com você, a gente tem essas informações aí, não é? Eu, particularmente, já vou provocando no começo da conversa aqui, em 1985, eu era guri ainda, né? Um molecote, mas a gente lê também, a gente se informa e tal. Eu lembro que houve um alvoroço danado quando do passamento do Tancredo Neves. Tancredo Neves foi hospitalizado, a equipe médica ficou toda reunida. Havia divulgação muito constante dos boletins ou informações pelo seu porta-voz, era o Antônio Brito naquela época, que nem era político ainda, depois veio a ser político, então, lá para o Rio Grande do Sul. E havia informações, quer dizer, e não era uma época de inteligência artificial, não tinha a internet, não tinha, e mesmo assim aconteciam. Os repórteres, os jornalistas como um todo, faziam questão de ir buscar informação, ficavam de plantão lá na porta do hospital, para saber as informações atualizadas do Tancredo Neves, né? 85, né? Aí, 40 anos depois, nós estamos já na época digital, de informática, onde essas informações são, não é? Aí temos a situação do Lula, aparentemente nada muito grave, porque bateu a cabeça, tanto que não foi nem de imediato, foi alguns dias, algumas semanas que ele teve um problema na cabeça, bateu um acidente doméstico, né, bateu, e ontem teve que passar por esse tipo de procedimento aí. Por que eu estou falando isso aí? Eu, enquanto brasileiro, e olha que eu não sou eleitor do Lula, eu sou avesso à política do Lula, mas eu tenho um presidente, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero saber como é que ele está, o quadro de saúde dele, e honestamente, pelos meus filhos, eu não desejo pior para ele não. Tem muita gente aí, rede social um troço esquisito, rapaz. Você pega aqui, tem gente torcendo, tomara que morra, tomara que não sei o quê. Comigo não funciona assim, honestamente não funciona assim. Não é? Eu não gosto da forma de ele trabalhar, não gosto da ideologia, não gosto de nada do Lula, sou anti-Lula. Mas o que não me dá o direito, enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto ser humano, de desejar o mal, e o mal pior, não é? A um semelhante. Aí, então, só para dizer isso. E a questão das informações, Lorenberg, que eu fico assim, eu queria ter mais informações às claras, não aquela coisa assim. Primeiro, o porquê da transferência? Se você tem uma unidade lá, os médicos de lá não são capazes de fazer o procedimento, já que, segundo a alegação, não é risco de vida ou morte, risco de morte, no caso, né? Segundo, se você vai transportar alguém lá de Brasília a São Paulo, pelas informações que eu levantei, 1.050 quilômetros, salvo engano, ainda que fossem 500 quilômetros, que fossem 200 quilômetros, daqui em Primavera do Leste, ainda que fosse de avião, o negócio é ele estando com esta fissura intracraniana, ou usando um dreno, que a informação que nós temos é essa, você vai submeter o paciente a uma viagem longa como esta, num avião, com a pressurização que há no avião? Pressurização. Quantos não passam mal no avião por conta daquilo lá que causa um transtorno nos nossos tímpanos, né? Enfim,
Eu quero colocar tudo isso à mesa aqui, que eu quero ouvir meu caríssimo e indispensável amigo, professor Lorenberg, sobre essa questão aí do glorioso Luiz Inácio Lula da Silva. Paulo e amigo telespectador, inicialmente eu quero concordar em gênero, número e grau com você no que diz respeito às informações. Nós estamos falando da presidência da República, amigos. Nós não estamos falando de outra coisa, nós da presidência da República. Então, a transparência nas informações, as informações a todo momento, boletim médico, o boletim tem que sair periodicamente, não pode parar. Nesse aspecto, eu concordo com você em gênero, número e grau, porque tem que deixar, pelo menos, de uma forma mais tranquila, mais confortável, à sociedade, à população, porque trata-se de um presidente da República. Esse aspecto deve ser registrado. Segundo, veja, o presidente da República teve uma queda no banheiro e essa queda provocou, se não me falha a memória, foram 4 ou 5 cirurgias já feitas. Na primeira vez foram 2 cirurgias e agora 3 cirurgias. A terceira cirurgia de agora foi para estancar o sangue. O médico, pelo menos aquilo que eu cheguei a ver, o médico deu a garantia de que não há nenhum risco de morte, nada que venha a comprometer, mas trata de alguém que daqui a pouco terá 80 anos. Em 2026, ele terá 80 anos. Então, quer dizer, não é alguém jovem, não é alguém novo. E sem falar da questão da saúde, que há algum tempo ele vem trazendo problemas de saúde já há algum tempo. Então, esse é o segundo ponto que deve ser colocado. O terceiro, Paulo, já foi bem lembrado quando você trouxe a questão do Tancredo Neves, a questão da doença do Tancredo Neves, são situações um pouco diferentes. Por que um pouco diferente? Primeiro, nós estávamos saindo de uma ditadura militar. Era o primeiro presidente da República pós-ditadura militar. E alguém que não era novo. Ao contrário, já tinha uma certa idade. Tancredo Neves foi senador, Tancredo Neves foi governador do Estado, foi primeiro-ministro, amigos. É bom lembrar. Só para o amigo telespectador que ainda não sabe ou não tem na memória esse retrato. Quando o Jânio Quadro renunciou à presidência da República 7 meses depois da sua posse, assumiu a presidência da República o vice-presidente João Goulart. E aí teve uma longa discussão sobre a questão, vai assumir ou não. Quer dizer, os golpes vêm há muito antes, as iniciativas de dar golpe de Estado vêm muito antes. E aí houve uma negociação para termos, de uma certa forma, um parlamentarismo no país. Uhum. Essa questão do parlamentarismo foi rompida com um plebiscito. O plebiscito derrubou esse parlamentarismo. No período do parlamentarismo, nós tivemos 3 primeiros ministros. E um deles, o segundo, na verdade, o segundo foi Tancredo Neves. Então é bom lembrar tudo isso, que não se trata de alguém jovem, mas de alguém com uma certa idade. Sem falar de que durante a campanha à presidência da República foi claro e evidente que não foi os votos dos brasileiros que elegeram Tancredo Neves como presidente da República e o Sarney como vice. Foi dentro de um colégio, dentro do parlamento, colégio eleitoral. Mas, apesar disso, ocorreram campanhas eleitorais no país todo. Aqui em Cuiabá, por exemplo, o Tancredo Neves veio aqui e fez campanha, ali ao lado da Igreja Matriz, ali na Praça da Alencastro, né? Ele percorreu o país todo fazendo campanha, falando do que ele deveria fazer, o que ele queria fazer ou não. O candidato adversário é o próprio Paulo Maluf, que era o adversário dele. E quando ele foi eleito, ele já estava doente, adoentado. O problema maior não foi só isso. Foi que ele teve que fazer viagens ao exterior. E nos países que ele foi, ou nos países que ele esteve,
estava exatamente mudança de temperatura, um frio danado. Veja, alguém, amigos, que está já adoentado, que não tem uma certa idade, sai de um clima como o nosso, pega um outro clima em um país, inclusive país com muito frio, quer dizer, não há corpo que resista. Então, tudo isso foi somado à questão do Tancredo Neves. E aí ele veio a falecer depois, e sequer ele tomou posse, né? Porque quando ele foi tomar posse, ele já foi internado, nem tomou posse. Mas a situação, por que a todo instante, a todo momento a notícia? Porque nós estávamos saindo de uma ditadura militar, era o primeiro presidente civil depois da ditadura, então havia toda uma expectativa pela presença do Tancredo Neves e pela presidência do Tancredo Neves. Aliás, dentro do grupo, ou dos grupos que defendiam e muito o Tancredo Neves, dentro desse grupo tinha um grupo que era contrário ao Sarney, porque o Sarney era exatamente alguém do Maranhão que deu cobertura à ditadura militar. E por negociação partidária, por uma série de coisas, negociação e de articulações, o Sarney caiu de paraquedas como candidato a vice na chapa do Tancredo. Então havia toda essa expectativa, toda essa preocupação, por isso que o porta-voz da presidência da República, que é exatamente o jornalista que você mencionou, estava a todo momento lendo um boletim por conta da apreensão, da perspectiva e dos anseios do conjunto da sociedade. Muita gente não queria o Sarney como candidato a presidente. Aliás, o Ulisses Guimarães, que entrou no meio e praticamente fez com que houvesse todo um cenário favorável à posse do Sarney. Grande verdade. O Lorenberg está falando aí, estou passando um filme aqui pela minha cabeça que foi exatamente isso que aconteceu naquela época. E, evidentemente, a influência da TV naquela ocasião era muito mais forte, não é? E as pessoas ficaram vidradas, ficaram ligadas o tempo todo, assim, aguardando. A Rede Globo era, naquela época, muito forte, não é? Como é até hoje, mas hoje nem chega aos pés do que era naquele tempo. Parecia que era geralzão, assim, você ouvia. Aí aquela vinhetinha das últimas notícias, né, notícia extraordinária, que saía e sempre que sabíamos que vinha informação sobre o presidente Tancredo, se estava bem, quantos boletins não foram, até que o último foi aquele fatídico lá, momento em que o Antônio Brito, que era o porta-voz, entrou para comunicar o falecimento do Tancredo Neves. Há anos e muitos anos se passaram, a tecnologia surgiu, avançou, hoje nós temos a inteligência artificial, que aliás é um perigo, né? Se traz uma informação hoje e ela passa a ser deturpada por inteligência artificial e daqui para ali. A gente sabe isso. Isso é a realidade no dia de hoje. De todo modo, tem uma tecnologia do bem, temos hoje a informação prudente. Essa tecnologia do bem podia estar sendo usada hoje para estar informando as pessoas. Eu não sei quem foi o Padilha, alguém do governo, que passou a informação, porque o Lula está internado, Luiz Inácio Lula da Silva internado. O vice, Geraldo Alckmin, não assumiu. A lei diz assim, no caso de ausência para o exterior ou em casos onde o presidente titular esteja impossibilitado temporariamente de assumir. Não prevê só a questão da viagem exterior, não. Qual seria o problema? É uma pergunta que eu faço. A primeira pergunta que me não quer calar, que não sai da minha cabeça, é por que da transferência para São Paulo? O Lorenberg não vai conseguir responder isso, porque ele não é médico. Eu já ouvi hoje, pesquisando na internet, vi e ouvi vários cirurgiões de todos os espectros, se bem que cirurgião não tem que ter espectro, mas alguns têm, ideológico, uns falam assim, outros falam assim, ninguém conseguiu dar essa explicação razoável, que a gente possa entender. Pô, se está lá, se não é nada grave, por que não procede lá, não faz
a intervenção cirúrgica lá mesmo em Brasília. Bom, o Geraldo Alckmin, dizia eu, ele não assumiu, ele está, não é? Aí alguém do governo, acho que da Casa Civil, disse que, chegou a dizer, olha só, teria dito, eu vou mudar a expressão aqui porque eu não vi o ministro dizer, mas eu via colegas de imprensa da TV, eu vi eles dizerem que o ministro da Casa Civil teria dito que coisas mais urgentes assim, o Lula despacharia do hospital. Ora, meu Deus, se isso for verdade, como pode alguém que está na UTI, ou ainda que não estivesse na UTI, está lá no hospital internado, vai despachar eletronicamente, porque tem um procedimento lá que despacha eletronicamente, não é? Para facilitar, não ter que ficar assinando um monte de papelada. Então, não faria sentido isso. Eu até dou o benefício da dúvida, eu não posso afirmar que essa é uma informação. Eu vi hoje uma importante emissora de televisão, dando esse tipo de informação de bastidor. Puxa, de bastidor, o que é informação de bastidor? Eu falei hoje, o repórter, o jornalista lá na televisão, olha, eu conversei hoje com o presidente por telefone e ele me disse isso. A pessoa está dando testemunho ali, então é informação via testemunhal, não é? Então não foi o caso. Então, assim, mas a pergunta que eu faço, Lorenberg, eu vou pedir para você também dar a sua opinião, por que não permite que o Geraldo Alckmin assume, toque o país, não é? Eu só queria concluir aqui, até porque, Boca, quanto tempo? Já passou já. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas eu vou deixar essa questão aqui para o próprio Lorenberg dar a opinião dele, não é? Após o intervalo comercial, sobre por que o Alckmin não estaria assumindo agora. Falta confiança, não falta, enfim. Enfim. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Estou aqui olhando aqui o nosso GD. Olha, o GD, também conhecido como Gazeta Digital, tem notícia ufa. Inclusive, ele está falando aqui sobre a questão do estado de saúde do Lula. O GD também tem informações a respeito, está acompanhando sempre. É lógico, são aquelas informações que são liberadas, né, lá pela equipe médica. Mas dá um clique aí que além dessas tem outras tantas aí, política, polícia, economia, não é, o cotidiano, aí, cultura, www.gazetadigital.com.br. Olha só, por exemplo, em visita ao Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC, nesta quinta-feira, dia 12, o prefeito eleito, Abílio Brunini, destacou o, aspas, fim de gestão caótico. Tá entre aspas, porque está assim mesmo, fim de gestão caótico, de Manuel Pinheiro. E já adiantou que vai fechar a empresa cuiabana de saúde responsável pelo atendimento à população. O novo chefe do executivo, no caso, o futuro chefe, que vai assumir agora em janeiro, ele destacou os 218 milhões de reais em dívidas da empresa e o total, no caso, a total falta de condições para continuar responsável pela saúde na capital. No momento, Abílio afirma que irá realocar dinheiro de outras áreas para a saúde, que é a prioridade, e buscar recursos do governo federal, estadual e também emendas parlamentares para dar fôlego à pasta. Aí ele diz o seguinte, abre aspas, tivemos a informação que a empresa cuiabana tem 218 milhões de reais. Se fosse empresa privada, estaria em falência. Nossa intenção é fechar a empresa cuiabana. Ela não tem condições de estar funcionando, fecha aspas, argumentou.
Abílio disse que a administração dos hospitais e demais unidades de saúde será remanejada para a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa cuiabana ficará apenas com contratos em andamento, sendo desligada assim que possível. Questionado sobre as queixas constantes de servidores sobre salários atrasados, Abílio disse que sabe o que a prefeitura repassa, mas que a realidade será conhecida assim que assumir a gestão. Então, é isso que você confere aí da questão do Abílio. Você pode dar um clique aí no GD e saber mais sobre essa posição do prefeito eleito. Tem uma outra notícia aqui que é de política, né? O presidente estadual do Partido Progressista, o PP, em Mato Grosso, deputado Paulo Araújo, disse que vai reforçar o convite para a primeira-dama Virgínia Mendes para que ela dispute a deputada federal pela legenda nas eleições de 2026. O posicionamento aí foi dado durante entrevista ao Jornal do Meio-Dia, na Vila Real, canal 10.1, nesta quinta-feira, dia 12, após Virgínia negar ter recebido o convite do partido e também ter descartado disputar qualquer cargo público aí no próximo pleito através das redes sociais. Foi feito esse comunicado. Apesar da, aspas, saia justa, o progressista pretende insistir na investida. Isso que dá não combinar com os russos. Se quer falar em público alguma coisa, eu vou falar aqui, ó, Lorenberg e eu vamos, a partir de amanhã, vamos fazer uma mudança aqui no programa Opinião. Lorenberg vai vir de blazer rosa e vai, a partir de amanhã, ser mais revolucionário do que qualquer outra coisa. Falar um monte de coisa aqui. Aí Lorenberg vai lá e me desmente. Não sabendo disso não. Não me falaram nada. Não combinaram comigo, não falaram nada, né? E mesma coisa a Virgínia, o Paulo Araújo foi falar aí, né, mais do que devia, e foi desmentido pela... E a dona Virgínia, a primeira-dama, tem rede social e ela é forte nas redes sociais. Ela vai no Instagram ali, ela posta alguma coisa que lá tem uma abrangência, sabe, um alcance enorme. E fica ruim, fica feio. E aí agora ele, no Jornal do Meio-Dia, Paulo Araújo, entenda a boa intenção, até de dirigente, né? Quer fortalecer, talvez queira também ficar mais próximo ali a gente gosta de ficar perto do rei, né? Quer ficar perto do rei e da rainha, no caso. Mas não deu certo, tem que se combina antes, quem sabe, né? Ô, dona Virgínia, eu vou falar, mesmo que a senhora não tenha decidido, aí eu vou falar lá, né? Então, isso evitaria ela de ir lá desmentir ele, né? Poderia falar lá na rede social dela assim, ó, realmente tem essa sondagem aí, mas eu, por enquanto, eu não estou a fim de disputar nada, não tem isso decidido, não. Aí não combina, sai um pouco do script. Agora, vamos considerar ela, dona Virgínia, candidata a deputada federal. Seria forte, hein? Né, Lorenberg? Paulo e amigo telespectador, veja, eu até ouvi dizer que o deputado estadual Paulo Araújo teria hoje, parece que um encontro no Palácio, e nesse encontro poderia conversar e reforçar o convite para a esposa do governador. Mas tem um detalhe, Paulo, que é bom a gente lembrar sempre. Veja, o governador, tudo indica que ele sairá do governo e virá para uma campanha eleitoral para o Senado. E aí a sua esposa, que não é ilegal, não é ilegal. Os dois podem disputar. Podem. A dona Virgínia não pode disputar o governo do Estado, é diferente. Mas no caso assim de dois cargos diferentes, pode. Então o Mauro Mendes viria, como virá mesmo, para o Senado, e a dona Virgínia, sua esposa, vem para a Câmara Federal. E pode fazer uma dobradinha.
porque os votos, entre aspas, dirigido ao governador Mauro Mendes, poderia cair para ela. Nós já vimos esse filme antes, amigos. Ou aqui no Mato Grosso? Alguém já esqueceu do Jonas Pinheiro? O Jonas Pinheiro veio candidato ao Senado e a esposa dele, a professora Cecita, veio para a Câmara Federal. Rachou de voto, né? Ela exatamente, os dois vão junto na campanha. É claro e evidente que a votação do Jonas foi muito maior do que a dela, mas que ajudou a campanha dela, ajudou com certeza, muito. Até porque ela não era muito conhecida no meio, né? E ela não gostava muito de falar, né? Aliás, o marido também não gostava muito de falar, não. Viu? Era um pouco mais... Chucrão. Era mais de bastidores, era mais de craque nos bastidores, o Jonas Pinheiro. Então foi eleito. E com uma disputa muito forte da segunda vez que ele saiu candidato ao Senado. A gente não pode perder de vista isso, porque estava exatamente na disputa o Dante de Oliveira, que saía do governo. Verdade. Entendeu? Então, os dois, o casal, não tem nada ilegal aí, amigos. Nada. Um aproveita o outro, um aproveita... Já viu lá no rio, quando você pega surfando no rio, o barco vai correndo e você vai por atrás? É a mesma coisa. Você vai surfando atrás, pega a quantidade de votos necessária para você ser eleita para a Câmara Federal. Eu nunca vi, Lorenberg, e seria muita presunção se alguém se dispusesse a fazê-lo. Fazer o quê, Paulo Coelho? Não sei se é proibido, mas eu acho que é permitido. Você falou que não pode, a Virgínia não poderia sair candidata ao governo. Agora. Não, estou falando de agora, na próxima eleição, 26. Mas já que teremos 2 vagas, poderia os dois saírem ao Senado? Sem problema nenhum. Pode? Você já imaginou o cara... Não pode sair para o governo do Estado. Aí há um impedimento. Agora, claro que isso não vai acontecer. Não vai acontecer, mas assim... Até porque legal, um vai prejudicar o outro, porque são 2 vagas. Não se soma. Aí foi um outro erro que o Dante cometeu lá atrás, quando ele disputou o Senado. Ele ficou pedindo a todo momento, o primeiro voto é meu, o primeiro voto. Quando era 2 vagas, amigo, o que faz? Eu voto para o Paulo no primeiro voto, no segundo eu voto para o Gerson. E o Paulo ficou pedindo o primeiro voto. Não, tem que pedir o voto, porque não importa se é o primeiro ou se é o segundo. Traduzindo em miúdos, o eleitor vai à sua sessão, quando são 2 vagas, ele primeiro vota, ele vota para um. E o segundo ele vota para outro. É isso que é o primeiro e o segundo voto. O Dante fez uma campanha, a meu juízo, não estou falando toda ela, nesse particular, totalmente equivocado. Porque ele pediu o primeiro voto e os outros entraram pedindo o voto. Aí que entrou a Séries, que entrou todo mundo. Verdade. O fato é que Virgínia Mendes é um nome muito forte, na minha opinião. Ela tem estado muito presente nas ações sociais do governo, ainda que não ocupe nenhum cargo, não é, de secretária, mas ela ali, o próprio governador, deu essa carta branca, que tudo passe por ela, as decisões, assim e tal, tenha o aval dela. Isso é seguido à risca, porque a própria Graziele Bugalho, que é coronel da PM, que agora é secretária de Estado de Assistência Social, ela obedece essa cartilha aí e faz questão de, toda vez, se referir a Virgínia Mendes como a capitã, ainda que não ocupe cargo público nesse sentido. Então, ela é muito forte nesse sentido, né? Até no próprio governo, até, que não tem, até na área que não tem nada a ver com assistência social. A Virgínia chega lá e manda, pronto, acabou. É assim que funciona. E aí, Lorenberg, uma mulher para federal, no caso da Virgínia. Porque os dois disputando as 2 vagas, um vai prejudicar o outro. Sim. Vai atrapalhar. Mudando só o foco. A deputada Janaína Riva, mudando o foco, viu, gente? Não tem nada a ver com o que estávamos falando. Mas eu conversei com ela esses dias, há uns 10 dias, menos até, pelo Zap. Aí ela estava dizendo para... Não, foi por telefone mesmo. Eu chamei pelo Zap, aí eu acabei ligando para ela. Ela parece que não vai mais... aquele sonho de sair para o Senado não está mais... Porque tem um sogro dela, que é o Wellington Fagundes, né, que pode sair ao governo, como também não. E ela me deixou escapar, ou falou de propósito, que uma via mais certa é a de deputada federal.
que ela não quer mais sair à reeleição ali na Assembleia Legislativa, né? Outro nome forte, outro nome feminino forte, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, amigos, porque a deputada Janaína tem voo próprio, tem luz própria, fez toda uma carreira. Se nós olharmos os retratos das disputas eleitorais às quais ela concorreu para a Assembleia Legislativa, ela foi campeã de voto em todas as etapas. Nas duas, por exemplo, nas duas eleições, ela foi campeã de voto. Então a gente precisa observar exatamente isso. Então ela tem voo próprio, ela seria uma fortíssima candidata à Câmara Federal, não tem a menor dúvida disso. Ao Senado, nós teríamos um meio campo embolado aí, porque até agora, por exemplo, o que o Jaime Campos, o senador Jaime Campos, tem dito a respeito? Ele virá para a reeleição ou não? E olha que o senador Jaime Campos é do mesmo partido do governador Mauro Mendes. Ele vai ter que escolher, né, um caminho. Né? Será que virão os dois candidatos ao Senado? É muito perigoso, é muito arriscado. Muito ousado e presunçoso, né? Exatamente. E aí você imagine, vamos imaginar hipoteticamente que vem o Jaime e o Mauro Mendes, candidato às duas vagas do Senado, e vem apoiando aqui o vice-governador, o Otaviano Pivetta aqui. Fecha. E aí? E as alianças como ficam? Fechou todas as alianças, amigos. Porque a política é a arte de negociar, né? Exatamente. Nós não podemos perder de vista que para o Senado e para o governo há possibilidade, e sim, de alianças. Só não pode fazer aliança para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa, mas aqui na majoritária pode. Então veja se a União Brasil fecha aqui as duas portas e fecha a porta de governador, fica sobrando apenas a candidatura a vice. Quer dizer, é muito pouco para oferecer para um leque de possibilidades de aliança. Verdade. Muito pouco. Você não pode ser candidato de si próprio, né? Tem que ter ninguém faz só política sozinho, tem que fazer a arte do diálogo ali para compor. Bem lembrado pelo Lorenberg, o que o Jaime vai fazer da vida? Ele virá disputar o governo? Será que ou ele vai desistir? Aliás, ele já desistiu uma vez. Já desistiu, e o Jaime está queimando os olhos dele, as coisas, né? Porque olha só, ele passou, ele foi eleito, mas passou, não foi aquela tranquilidade toda não. A Selma Arruda, que foi campeã de votos naquela ocasião, deixou o Jaime para trás, assim, com uma boa margem assim, de votos, não é? Então, não está... Se naquela época lá ele já estava perdendo força, assim, que não era aquele mesmo vigor de outrora, imagina hoje, né? Não sei. Imagina hoje que o Calil perdeu em Várzea Grande, que era o candidato dele em Várzea Grande, o maior reduto eleitoral do Jaime Campos, dos Campos, né? Então, o Jaime, presumo, por esses fatos que eu narrei aqui, não sei se terá essa força toda para disputar o governo, quiçá a reeleição para o Senado de forma tranquila. Pode disputar, pode ganhar, mas não vai ser fácil, não. Eu vou ter que fazer o seguinte, dar um recado que eu tinha que ter dado esse recado antes, porque é um acontecimento muito importante. Eu tinha esquecido aqui, me chamaram a atenção, eu levei bronca aqui. É o Viva Seu Bairro, rapaz, que vai acontecer dia 15. Pois é, o projeto Viva o Seu Bairro fará uma grande festa de encerramento dia 15 lá na Praça Cultural do Pedra 90 a partir das 4 da tarde. Pois é, isso com serviço de saúde, serviço jurídico, educativo, cidadania, beleza e bem-estar. Tudo de graça e por ordem de chegada. Aproveite os serviços sociais e deixe as crianças em recreação com a turma da Tia Mari. Shows regionais com Mateuzinho, Banda Terra, Banda Os Amigos, Dé Rico, Grupo de Siriri, Coração Atalaense. Tem também o DJ Roberto, Karaokê Cante e Ganhe, né? O Grupo de Siriri, Coração Atalaense vai estar lá também, estão perguntando aqui. Então, tem o Cante e Ganhe, tem recreação infantil, como eu disse, aí com a turma da Tia Mari,
e sorteio da promoção VSB Carrinho Cheio. Mas o show não pode parar. A atração nacional é com Maria Cecília e Rodolfo, encerrando aí o Viva 2024. E não se esqueça de preencher aí o seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e concorra a 2 sorteios de R$1.000 cada um em compras lá na rede União de Supermercados. E você aí, morador dos bairros Parque Nova Esperança, Jardim Industriário, Cinturão Verde, Pascoal Ramos, São Paulo e Sonho Meu, vocês são nossos convidados para essa grande festa. Projeto Viva o Seu Bairro, muito mais serviços, muito mais participação. Não perca, é sábado, é dia 15, vai começar às 4 da tarde. Intervalo comercial, a gente volta num instante só. E cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião, nesta quinta-feira, 12 de dezembro. O Lorenberg, nós ficamos devendo aqui esmiuçar um assunto que eu havia encerrado o primeiro bloco com ele, que é a questão da vice-presidência, do caso do vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu fiz um comentário aqui, eu acho que você nem concordou com ele também não, mas eu queria que você pusesse o seu ponto de vista. Eu questionei por que o Alckmin não assume, ainda que não se sabe exatamente por quanto tempo, mas numa situação como essa, o país precisa andar, precisa ter muita coisa para ser, muito despacho para ser feito, não é? E aí eu queria que você falasse isso e vamos fazer um paralelo aí com a época do... Só que o Sarney era vice, só que o Sarney assumiu a presidência, né? Ele não chegou a ter a condição de assumir como vice. Então não tem como traçar um paralelo. Mas o Alckmin, por que ele não pode assumir, não assume agora? É falta de confiança? Não, Paulo e amigo telespectador, de acordo com as informações que eu tenho, o presidente Lula está internado, mas ele tem contato com as pessoas. Ele está em contato sempre. Mas na UTI? Não, ele não tá sem falar com ninguém, não. Ontem, de acordo com as informações que eu tenho, ontem ele recebeu os netos em casa, filhos, em casa não, no hospital, recebeu os netos, recebeu os filhos em casa, no hospital. Então ele está tendo contato. Eu já vi dizer, veja amigos, eu ouvi dizer que na semana que vem, lá para terça-feira, ele já está liberado para voltar para Brasília. Então, quer dizer, não tem nada que o impeça disso, pelo menos são as informações que eu tenho. E parece-me que são essas as verdadeiras. Com relação ao vice, veja, se ele tem contato com as pessoas, não tem problema nenhum dele continuar administrando o país, mesmo no hospital. Eu vou tocar num ponto, mas muito rapidamente, para o amigo entender. Eu sempre fui contrário à existência dos vices. Vice, amigo, não tem função prática, porque o vice é uma expectativa de cargo, diferente do Alckmin, que é o ministro. É ministro e vice. Mas a pessoa que é vice só é uma expectativa de cargo. Ele não é titular. Caso o titular saia, no Brasil, o que tem dessas coisas? O presidente, ou o governador, ou o prefeito viaja, assume o vice. Nos Estados Unidos não tem disso. Não tem disso. O presidente viaja para o Brasil, o presidente dos Estados Unidos viaja para o Brasil, ele continua administrando os Estados Unidos. O vice não assume. O vice só assume em algumas situações. Por exemplo, está internado sem ter contato nenhum com pessoa nenhuma. Ele está lá imobilizado no hospital, ou vir a falecer, ou vir a ser provocado uma cassação de mandato. Aí assume o vice. Só nessas situações. Eu só sei dizer que essa história está muito mal contada.
Não tem cabimento, não cabe na minha interpretação lúcida, pelo menos, de que a pessoa que esteja internada, numa situação tão delicada, que é uma intervenção intracraniana, falou-se oficialmente de UTI. Não tem como receber visita. Mas ainda que sim, ainda que não, tem um fator político, que foi o viés que eu trouxe aqui, que estaria faltando confiança da parte do presidente para com seu vice, não é? Não sei, eu só sei que essa situação, em tempos normais, seria tranquilo que o vice assumisse, não é? Mas, enfim, vamos torcer para que haja. Eu, particularmente, e não estou blefando, na minha opinião, torço para que ele volte logo, no gozo de sua saúde. Ponto. Paulo, você falou que você não gosta do Lula. Eu não gosto das ações públicas dele, mas como pessoa, eu tenho obrigação como ser humano de desejar melhoras para ele. E torcer mesmo para que ele revigore-se aí, volte, dê o seu melhor, consiga corrigir erros eventuais e consiga entregar um bom produto, um bom serviço no final. Ponto. Eu vou trocar de assunto porque eu tenho aí uma opinião sobre uma notícia do dia de hoje, Lorenberg. Eu tenho uma opinião muito alvissareira, eu fiquei feliz com esse acontecimento. Eu quero saber a sua opinião também nessa reta final do programa, que está, inclusive, Boca, põe para a gente aí a Câmara dos Deputados. É que a Câmara dos Deputados, Lorenberg, aprovou hoje, dia 12, a castração química de pedófilos. Olha aí. Pois é, rapaz. Foram 367 votos favoráveis, 85 contrários e 14 abstenções. A proposta foi inserida durante votação de um projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para estabelecer o Cadastro Nacional de Pedófilos. O texto segue agora para o Senado. Pelo projeto, o cadastro permitirá a disponibilização de dados dos condenados com trânsito em julgado por crimes relacionados a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Caberá ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a centralização das informações em uma plataforma com os dados de qualificação aí, os dados de qualificação do condenado, inclusive fotografia, ou seja, são os dados completos ali. Em novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia sancionado uma lei com o mesmo teor. A Lei 15.035 de 2024 inclui no Código Penal a autorização para a realização de busca pública pelo nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoa física, CPF, de condenados pelos crimes de estupro de vulnerável, exploração sexual de crianças e também adolescentes, e também exploração da prostituição, além da conduta de filmar e divulgar vídeos íntimos de terceiros sem autorização. Está na mão do Senado agora, Lorenberg. Eu não vou ler mais, mas você pode, inclusive, dar um clique aí no GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, e aí tem mais detalhes sobre essa notícia aqui. Só vou repetir a votação. A votação, ela foi 367 votos favoráveis e 85 votos contrários. Teve 14 abstenções. Eu tenho 3 minutos, Lorenberg. Queria que você fizesse seu comentário em cima desse tema, nesses 3 minutos aí. Amigos, eu vou fazer 3 observações muito rapidamente. Uma em cada minuto, então. E a primeira observação, veja, na minha cabeça, não existe
violência tamanha, com exceção de tirar a vida de alguém, uma violência absurda que é torturar e estuprar. Aliás, o torturador e o estuprador são irmãos gêmeos, porque os dois são torturadores. O torturador e o estuprador. É de uma violência sem tamanho. Eu não consigo lidar com esse tipo de violência. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação, eu sou o único de Mato Grosso que vasculha a cada 15 dias o Congresso Nacional, mas vasculha mesmo. Lê falas de deputados, de senadores na tribuna, lê todos os projetos, faço isso a cada 15 dias. Desses 300 votos que o Paulo listou aí, eu sou capaz de apostar que menos de 1/3 desses parlamentares não defende a questão de menor abandonado, de vulnerável, de liberdade, de defesa da criança, nada disso. Grande parte desses votos foram para obter voto do eleitor. Por que isso dá voto? Eu não tenho a menor dúvida disso. E dá voto, amigos. Terceira observação. Mas antes de falar sobre a terceira observação, eu gostaria de fazer um detalhe só. O melhor profissional para opinar sobre isso é um só, é o psicólogo. O que é a castração química? A castração química rompe, poda, inibe ou impede o libido. Vou repetir, amigos. A castração química rompe, impede o libido. Só que o estuprador, o violentador de menor, não é movido pelo libido, mas pelo prazer da dor do outro. Veja o que é. É por isso que o psicólogo seria o profissional melhor para dar explicação sobre isso. O estuprador, 30 segundos. O violentador, não é movido pelo libido, mas sim pelo prazer, pelo gosto de ver o sofrimento do outro. Portanto, esse projeto aprovado, na prática, não vai acabar, não vai inibir, não vai fazer nada. Infelizmente, não vai. Ok, está aí o posicionamento do Lourenberg, discordo do Lourenberg, eu acho que vai adiantar muita coisa, não vai resolver, não vai ser a panaceia, mas vai resolver, vai dar uma boa... Imagina o cara pensar em ter ereção daqui para o resto da vida, não é? Eu acho... é um passo positivo, não é a panaceia, mas vai ser um passo significativo, mas depende do Senado também, o que vai acontecer por lá, a gente vai continuar acompanhando isso aí, aqui, conversando com nossa bancada, os que vierem aqui. Amanhã a gente se encontra aqui na Lourenberg. Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta-feira. Opa! Rapaz, amanhã tem uma advogada que virá aqui amanhã, que a gente convidou, a doutora... Vamos conversar com ela aqui sobre questão previdenciária, a empresária também, ela é coach, empresária, advogada, Valéria Lima, vai estar falando sobre direito previdenciário ao vivo. Você que tem dúvidas a respeito, tem mudanças inclusive aí, né, no cenário nacional, propostas inclusive. Fique ligado amanhã às 19h30 ao vivo no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.